Coração aquecido. A primeira vez que a gente encontra essa expressão, acredito que na Bíblia, é numa passagem tão cara para todos nós. Os discípulos no caminho de Emaús, retornando cabisbaixos, desanimados para casa, porque Jesus havia morrido. Parece que o mal triunfou. E nós esperávamos, diziam eles, ao próprio Jesus, quando Jesus se apresentou, quando Jesus no caminho os encontrou, eles não reconheceram que era Jesus. Tão deprimidos, tão tristes, eles disseram para Jesus: esperávamos que ele, uma referência a Jesus, fosse o Messias. Mas ele morreu, ele foi assassinado, acabou a nossa esperança. Então, o que fazer? A não ser nos conformarmos e voltarmos para o lugar de onde viemos, né? Um retorno para Emaús. E Jesus foi explicando para eles, sem que eles reconhecessem que era Jesus. Ué, mas não estava lá nas Escrituras? Não é dito através dos profetas, por exemplo, Isaías 53 e tantas outras passagens, que era necessário que o Messias padecesse, que ele inclusive morresse e desse a sua vida? E à medida que eles caminhavam, eles ficaram tão encantados com esse estranho, né, que apareceu para eles no caminho, fez tão bem aquela conversa para eles, que eles convidaram a Jesus, sem saber que era Jesus, para entrar, para tomar uma refeição. E na hora da refeição, acolhendo aquele estrangeiro, aquele estranho, né? Esse estranho tomou o pão em suas mãos e num gesto já bastante conhecido, porque eles estavam com Jesus na hora da ceia, quando Jesus partiu o pão e distribuiu, dizendo: tomai, comei, este é o meu corpo. E eles reconheceram que era Jesus nesse ato, nesse momento. Bom, acaba que Jesus desaparece, come com eles e desaparece. Eles retornam para Jerusalém imediatamente. Era uma longa jornada. Já era tarde, mas eles não fizeram caso disso, um ânimo. E um disse para o outro: porventura não nos ardia o coração enquanto ele nos falava? Então, eles tiveram a experiência do coração aquecido, que como aquela sarça ardente, né? Quando Deus se revelou a Moisés, foi naquela sarça ardente. O coração deles se aqueceu diante da palavra de Jesus. A palavra de Jesus é que trouxe vida a tudo que há. O Verbo tudo criou, tudo foi feito por ele, através da palavra. Essa essência da vida está neste Verbo que se fez carne e habitou entre nós, que triunfou sobre a morte. E eles retornam correndo para dar a grande notícia, que a morte não tem a última palavra, que Jesus venceu a morte, que ele ressuscitou. Então isso é extraordinário. Tá? A primeira é a experiência na Bíblia em que é dito claramente coração aquecido. Mais tarde, John Wesley experimentará a mesma sensação, o mesmo coração aquecido, e também foi aquecido pela palavra. A palavra de Deus produz o avivamento, produz a vida, renova a vida, gera vida, recria, traz a vida, traz o Espírito, comunica o Espírito, santifica, salva, comunica o perdão, transforma. E o Wesley também estava
desanimado. Wesley, aliás, quando ele conta dessa experiência em 24 de maio de 1738, ele diz assim: eu fui a contragosto para o culto. Veja como ele estava triste, deprimido e até desanimado, sem vontade de ir ao culto. Ainda bem que ele foi assim mesmo, né? Deus tem um encontro com ele especial ali, naquela ocasião. Ele vai experimentar o seu coração sendo estranhamente aquecido conforme seu próprio testemunho. Aquecido pela palavra, pelo evangelho, pela mensagem do amor, da graça, da generosidade, da bondade, da graça de Deus que se manifestou salvador a todos os homens. Então ele é salvo. Você quer saber em que situação John Wesley se encontrava? Tempos atrás, pouco tempo atrás, ele tinha ido como missionário para os Estados Unidos. Ele foi lá para evangelizar os índios. Ele foi um fracasso nessa viagem missionária. Ele começou muito mal. Ele, de fato, tinha uma formação muito legalista. Ele mesmo confessa, reconhece que suas influências como Jeremy Taylor, guarda esse nome, um teólogo muito proeminente, né, do século XVII, décadas antes de Wesley. Wesley é do século XVIII, tá? Então, do século XVII, lá 1600 e alguma coisa, esse teólogo influente, Jeremy Taylor, influenciou inclusive Wesley. Então, o John Wesley, influenciado por Jeremy Taylor e entre outros, no legalismo que prevalecia, o Jeremy Taylor ensinava que a salvação era alguma conquista humana, que você precisava fazer uma série de coisas para poder realmente arrepender-se. Então, até em termos de arrependimento, era uma lista de tarefas, de requisitos que alguém precisava realmente fazer e demonstrar. E Wesley tinha essa consciência, então, essa teologia, de que a gente precisava fazer por merecer o céu, conquistar o céu através de boas obras, de boas ações. E ele se esmerava nisso. Até o metodismo, anterior a 24 de maio de 1738, ele era caracterizado por um grupo de jovens muito sinceros, como Wesley era muito sincero, que amavam a Deus, amavam a Cristo, mas tinha uma teologia ainda legalista. Eles faziam muitas boas obras, visitas aos hospitais, às prisões, dádiva. Olha o que eles se esmeravam em boas obras na tentativa de conquistar mérito suficiente para entrar no céu. Salvação por obras. Essa era a tônica, era a teologia que eles, assim que eles pensavam, influenciado, entre outros, por Jeremy Taylor. E Wesley reconhece que ele não tinha paz, por mais que ele fazia, por mais que ele se desdobrasse em boas obras, ele não tinha verdadeira paz e nem a certeza da salvação. Ele não conhecia a graça do Evangelho, ele não conhecia a graça de Deus, ele não conhecia a salvação pela fé. Para ele a salvação era pelas obras. E ele nunca se sentia, digamos, entendia ter feito tudo. Sempre achava que estava faltando alguma coisa, e isso trazia para ele muitos conflitos. Então foi nessa condição que ele foi para evangelizar os índios. E ele teve até uma experiência. As experiências dele na América não foram muito positivas, ele acabou se complicando lá, saindo muito antes do tempo, não por prática de pecado, mas conflitos que ele acabou tendo, não soube gerir direito e teve que sair de lá, retornar mais cedo. Ele também teve uma experiência na viagem de navio entre os Estados Unidos e a Inglaterra, em que o barco, um temporal terrível, e o navio em que ele estava
assim, a ponto de afundar. Foi uma baita tempestade, daquelas. E ele teve medo de morrer, porque ele não tinha certeza da salvação. Ele não tinha paz com Deus, mediante a Cristo. Ele confiava nas suas próprias obras e de repente ele viu que não dava para confiar nas próprias obras, né? Então, essa era a situação de John Wesley. Aí, ele, apavorado, com muito medo da morte, de repente se deparou com um grupo de cristãos como ele. Um grupo de cristãos, os moravianos, pietistas, e eles não estavam como Wesley, temendo a morte. Ainda que estivessem na mesma situação de horror, a perspectiva, na iminência da própria morte, do desastre, do naufrágio que se avizinhava ali, tudo indicava o naufrágio, no meio do oceano, eles cantavam, louvavam. Wesley começou a observar aquilo, que eles tinham paz do coração, tinham alegria no meio da tribulação, não estavam assombrados com a perspectiva da morte. E ele perguntou para um dos líderes ali do grupo, qual era o segredo daquilo? Por que eles não estavam apavorados? Ele até observava, até as mulheres não têm medo. E ele falou, eu estou morrendo de medo de morrer. As mulheres e as crianças desse grupo têm tanta coragem, têm tanta paz, todo mundo ali. Como pode isso? E aí, simplesmente ouviu do líder daquele grupo, ué, nós temos a certeza da salvação. Mas como assim? Como vocês podem ter a certeza da salvação? É porque a salvação é de graça, pelos méritos de Cristo. Nós confiamos no Salvador e temos paz, justificação pela fé. Embora isso esteja lá nas Escrituras Sagradas, não era uma pregação comum nos dias de Wesley na Inglaterra. E aí Wesley ficou realmente impactado com aquela experiência e, bom, o mar se acalmou. Ele chegou até a Inglaterra, mas ficou encapifado. Quis conhecer mais esse grupo, se aproximou deles. Aliás, esta reunião de 24 de maio de 1738 é uma reunião liderada pelos moravianos, né? Então, ele vai lá. E o que ele escuta é a leitura do prefácio de Lutero, da Epístola de Paulo aos Romanos, falando sobre a salvação pela fé. O justo viverá pela fé. Salvação não por obras, mas pela fé. É graça de Deus, a salvação é graça de Deus, é um dom de Deus, que a gente obtém única e exclusivamente pela fé, sem necessidade de fazer isto ou aquilo antes para obtê-la. É algo que a gente pode tê-la agora. O Jeremy Taylor, ao contrário, pregava que as pessoas, quando estavam no leito da morte, não podiam ser salvas. Já era tarde demais para elas. Por quê? Porque para ser salvo seria necessário fazer uma série de coisas que uma pessoa já no leito da morte não teria tempo de fazer, de cumprir todos aqueles requisitos, de fazer todas aquelas obras, de dar todos aqueles frutos, né, para conquistar, para poder ter. Então já eram casos perdidos. Os calvinistas, por sua vez, então de uma perspectiva legalista, tínhamos ali Jeremy Taylor, e também tinha a perspectiva calvinista, muito comum nos dias de Wesley, que é predestinista, né, diríamos, que diria para alguém que está no leito da morte, que ainda não se arrependeu, ou era condenado à morte, né, como havia condenações à morte por qualquer motivo, o furto, se alguém furtasse, era sujeito a pena de morte nos dias de Wesley. Havia 800 razões para alguém receber a pena de morte. Sem brincadeira, 800 motivos para você
ser penalizado, ter a pena de morte. Então era muito comum pessoas serem mortas. E a igreja, como um todo, já considerava essas pessoas como perdidas. Cometeram crimes e agora não havia mais esperança para elas. E, e é porque não tinham tempo sequer para cumprir todas aquelas obras e dar todos aqueles sinais de arrependimento. Então, assim era nos dias de Wesley. Mas quando Wesley experimenta a graça de Deus, ele tem ali a certeza da sua salvação pela primeira vez na vida. Essa experiência com a graça de Deus, com a generosidade de Deus, com a obra de Cristo, com a cruz, com o sangue de Cristo derramado para o perdão dos nossos pecados. Ele, pela primeira vez na vida, já sendo pastor, tendo sido missionário, ele experimenta a certeza de que os seus pecados haviam sido perdoados e de que ele tinha agora comunhão com Deus mediante o sangue de Jesus, a sua alma lavada, e ele teve então seu coração estranhamente aquecido pelo amor, pelo conforto da salvação. Então é de fato uma experiência de salvação. É uma experiência da graça. É uma experiência, é um renovo espiritual da perspectiva do evangelho, que ele não tinha. Ele tinha uma perspectiva legalista de salvação, por obras, por fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro, e nunca teve paz, e agora tinha pela primeira vez na vida paz, e ele entendeu que se não é por obras, é pela graça, a pessoa poderia experimentar isso instantaneamente. Por exemplo, todos nós aqui reunidos, se alguém, por acaso, não tem a experiência da salvação, não precisa esperar mais nada. Pode vir como está, no estado em que se encontra, e pode experimentar na hora, aqui e agora, a dádiva da salvação, o perdão dos pecados, a confiança nos méritos de Cristo, na obra de Cristo. Então, isso foi revolucionário para aquele Wesley e para os metodistas que até então bebiam da teologia anglicana, de Jeremy Taylor e tantos outros, de salvação pelas obras. E isso foi um divisor de águas. A partir daí, Wesley então fez uma descoberta, assim como aconteceu com Lutero, né, que descobriu as escrituras sagradas, que a salvação é pela graça. Isso que para nós às vezes é tão comum, a gente às vezes nem valoriza devidamente, né? Isso é algo revolucionário. Essa salvação pela graça mudou Lutero e alcançou Wesley. E agora ele começava a pregar. A primeira pessoa, é interessante isso também, quando ele tem essa experiência, a primeira pessoa que Wesley procurou para compartilhar a boa nova de que a salvação é pela graça em Cristo Jesus foi para um tal de Sr. Cliff, Mr. Cliff. O Sr. Cliff era simplesmente um criminoso condenado à morte, que estava no corredor da morte. Olha que curioso. Quando Wesley tem a experiência de seu coração aquecido em 24 de maio de 1738, a primeira pessoa que ele procura é um condenado à morte, porque ele descobriu que aquele condenado à morte, os condenados à morte, que não tem mais tempo, que estão já a caminho, e isso se tornou uma prática. Os metodistas encontravam-se sempre nas carroças que conduziam da prisão os condenados ao enforcamento, a colina onde se davam os enforcamentos. Havia toda uma procissão de morte e com o pessoal gritando, protestando contra aquele que havia sido condenado, né? E batendo palma para sua própria condenação. E
lá estavam os metodistas, começando por John Wesley e o Mr. Cliff. Ele foi ao encontro deste, a caminho da morte, para dar a boa notícia para ele. Ei, você está a caminho da morte. Você tem horas de vida aqui na Terra. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Jesus morreu pelos seus pecados. E você pode agora, você não precisa fazer nada, do jeito que você está. Você pode confiar no sangue de Jesus para o perdão dos seus pecados. Ele morreu no seu lugar. Aliás, quando ele também foi um condenado à morte, não foi? E quando ele foi crucificado entre dois ladrões, entre dois malfeitores, dois criminosos. Sabe-se lá o que tinham cometido? Que foram condenados à morte. Esteve Cristo entre os pecadores, entre os condenados. E na hora da sua morte, Jesus levava outro que estava também na hora da sua morte, a salvação. Jesus se fez carne, Deus se humilhou e desceu às profundezas da terra, a ponto do Gólgota, do monte chamado Caveira, onde o mal, onde a malignidade, a injustiça prevalecia, e lá estava o Cristo semeando a salvação e o perdão dos pecados, aqueles que já não tinham mais tempo para realizar uma única obra boa sequer, a não ser aceitar a oferta graciosa, misericordiosa, generosa do amor de Deus por o mais vil pecador. Gente, isso é ser metodista. Os metodistas eram conhecidos de tal forma por esse ato de evangelização. Essa pintura é de um pintor contemporâneo de John Wesley, William Hogarth. Essa obra de arte, tá vendo essa carroça aí? Ó, essa carroça. Ela retrata essa carroça da morte. Aqui tem uma pessoa que está condenada à morte. Todo o povo, todo mundo acompanhando, né? E estão indo ali a caminho da colina onde vai ter o enforcamento desses condenados. Repara que tem um homem aqui com um livro na mão, né? E com o dedo apontado para cima. E ele representa, sabe quem? Os metodistas. Essa é uma pintura muito conhecida, uma obra de arte de um dos mais destacados artistas da época, William Hogarth. Ele tem um livro em suas mãos. Aí você pensa, é a Bíblia, né? Só que, pena que não dá aqui para a gente ampliar e ver, ele tem escrito aqui no livro, em vez de Bíblia, em inglês, Bible, ele tem West Boy. Isso a propósito. É uma chacota dos metodistas. West, uma alusão a Wesley. Esse rapaz, West Boy, ele está ridicularizando com essa pintura o John Wesley e os metodistas. E essa prática comum dos metodistas de subirem, veja, eles subiam na carroça, ficavam do lado do condenado que tinha alguns minutos ainda pela frente de vida, para pregar o evangelho. Tal era a fé e a confiança no poder do evangelho para perdão dos pecados do mais vil pecador, que não precisava de tempo para fazer isso ou aquilo, para salvar-se pelas suas obras, mas pela graça de Deus, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Um calvinista olharia essa carroça e diria, não, aí é um sinal de que ele não era um eleito. Para Wesley não tinha dessa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para a salvação de todo aquele que crê. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio e antes deseja que o ímpio se arrependa e creia, porque essa é a vontade de Deus. E Ele ordena a todos
os homens em todos os lugares que se arrependam em todo e qualquer momento de sua vida, enquanto a vida é esperança. E aí começa o metodismo, com essa confiança no poder da graça para perdão dos pecados, para transformação do mais vil pecador. É interessante isso. Coração aquecido, com a graça de Deus. E a consequência, número 1, a pregação do Evangelho para aqueles mais perdidos que haviam ali naquela época, os marginalizados, os pobres, os mineiros, os que estão no corredor da morte, os que estavam no leito de dor. Que coisa interessante. E que o nosso coração também possa ser aquecido pelo Evangelho, pela graça de Deus, e que a gente tenha essa visão tão forte do poder do Evangelho para transformar vidas, que nos leve realmente a essas atitudes, as mais ousadas, em Cristo Jesus. Você sabe que o pintor, esse autor aqui, o Hogarth, ele colocou um texto bíblico aqui. Ele está zombando dos metodistas, de Wesley, West Boy, aquela coisa toda, dessa tentativa, que segundo ele é uma tentativa bizonha. Ele faz isso com motivo de chacota. Ele cita Provérbios capítulo 1, versículos 27 e 28. Ele está citando Provérbios nessa figura onde ele zomba da atitude dos metodistas. Agora, o que é que diz Provérbios 1? Quando o terror chegar como a tormenta, quando a calamidade chegar como o redemoinho, quando lhe sobrevierem o aperto e a angústia, então eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão. Olha que texto que ele está citando. Por que ele está citando esse texto de Provérbios? Porque ele está dizendo assim, olha, esse texto é apropriado para esses que estão no corredor da morte, para esses que vão ser enforcados. Eles agora vão buscar, mas agora já não tem mais chance de buscar. Agora já acabou a chance deles. Eles são os condenados à morte, e a morte eterna, ao castigo eterno. Não tem mais tempo de recuperação, porque eles partilhavam da doutrina da teologia legalista, né, de salvação pelas obras, do Taylor e de todos os mais. E zombavam então dos metodistas que pregavam, né, a salvação pela graça e que era possível naquele momento receber o perdão dos pecados e a vida eterna, que ainda dava tempo para isso. Né? É interessante vocês observarem isso. Valeu, pessoal, muito bom estar com vocês. É uma abençoada noite, que vocês sigam aí com o coração aquecido, pregando o Evangelho, vivendo o Evangelho, amando a Deus sobre todas as coisas, Amém. Proclamando a graça salvadora de Jesus Cristo, que se manifestou para todo mundo indistintamente. Todo mundo é Aleluia. objeto do amor de Deus. Amém. Valeu, gente. Amém. Glória a Deus.